2025 foi um ano muito louco. Simplesmente um filme chinês conseguiu se tornar a maior bilheteria da história das animações, humilhando de uma só vez a DreamWorks, a Pixar e até a Disney. E falando nela, ela lançou uma sequência direta de Zootopia lá de 2016 e adivinha, também foi um sucesso absurdo, enquanto que quem foi a azarada da vez foi a Pixar, que lançou o Hélio, o maior fracasso da história do estúdio. Mas e quanto a DreamWorks? Mano, como sempre ela seguiu sendo um estúdio inconsistente e de um lado lançou Caras Malvados 2, uma ótima animação que cumpriu seu papel como sequência, mas do outro lançou Homem-Cão, um filme mais voltado ao público infantil. Então sim, 2025 foi um ano que deu o que falar. Por isso hoje nesse maldito canal resolvi assistir todos os filmes de animação lançados e elaborar um ranking com todos eles. No caso, 32 filmes. Então se ajeita aí porque hoje nós vamos revisitar os 32 filmes de animação lançados e organizar do pior ao melhor. Em último lugar fica Smurfs. Essa nova aventura dos azulões aposta mais uma vez na ideia de transportar os personagens para o mundo real. Na trama, Papai Smurf é raptado pelos irmãos bruxos Razamel e Gargamel, colocando a vila em perigo. Diante disso, Smurfette assume a liderança e conduz os Smurfs numa missão até o mundo humano para salvar Papai Smurf. Lá eles conhecem Ken, o irmão de Papai Smurf, além de novos aliados que ajudam a bolar um plano contra os feiticeiros. No papel, até parece uma história com potencial, mas a execução é extremamente problemática. Vamos começar pela Smurfette. A Rihanna é, sem discussão, uma cantora excelente, mas como voz da personagem, ela simplesmente não funciona. Ela não acrescenta nada de novo, não traz personalidade extra e nem um carisma diferente. É uma escolha que parece mais marketing do que decisão artística. O maior problema do filme, no entanto, está no roteiro. Ele é fraco, previsível e completamente sem alma. A história perde todas as oportunidades de ser cativante, divertida ou minimamente envolvente. A escrita é tão horrorosa que em vários momentos chega a ser constrangedora, com diálogos pobres e situações sem graça alguma. Até existem uma ou outra cena que funciona, mas elas se perdem em meio a um filme que não tem charme, não tem identidade e principalmente não respeita a essência dos Smurfs. Falta aquele senso de inocência, aquela simplicidade que tornava as coisas especiais. É até irônico eu falar isso, mas no fim das contas eu prefiro até aquele filme dos Smurfs lançado em 2017 pela Sony, que também era uma bosta, mas ainda tentava entender minimamente o espírito da franquia. Esse novo longa consegue ser ainda mais vazio e mais esquecível que aquele lixo. Essa aventura falha em praticamente tudo que tenta e desperdiça completamente personagens tão legais que mereciam algo muito melhor. Próximo, em 31º lugar, Os Snitches. Sim, estamos falando de mais uma adaptação das obras do Dr. Seuss, o mesmo autor de Grinch e Lorax. Aqui, porém, é apenas um curta-metragem extremamente infantil, com uma animação meio questionável, mas que ainda carrega uma boa mensagem, algo que o Dr. Seuss sempre soube fazer muito bem. A trama é bem simples e fala sobre preconceito, mas da forma mais básica possível. Por isso eu só recomendaria esse curta para crianças muito novas, tipo um priminho, um irmãozinho ou alguém que ainda esteja tendo o primeiro contato com esse tipo de animação. O grande problema é que essa adaptação acaba simplificando demais a mensagem original do Dr. Seuss sobre preconceito e desigualdade. O que no livro tinha uma forte sátira social, aqui vira apenas uma história genérica sobre amizade. A crítica perde força, a narrativa não marca tanto e tudo fica muito raso. Não chega a ser horripilante, mas também está longe de ser boa. Funciona como conteúdo educativo infantil, mas deixa a sensação de que dava para ir muito além. Em 30º lugar fica Barbie e Teresa, Receita para a Amizade. Esse filme conta a história da Barbie e suas amigas viajando para Nova York para ajudar a prima Teresa a abrir um restaurante. E o longa trabalha exatamente o que está no título: receitas de comida e amizade. Sendo bem sincero, eu esperava mais da parte da comida, mas a parte da amizade até que ficou legal. Começando pelo fato das receitas. Mano, elas basicamente cozinham um único prato o filme inteiro, que é uma receita
mexicana chamada tamales, que inclusive parece ser deliciosa. O problema é que o filme acaba se dividindo em duas coisas: a subtrama das Barbies e a subtrama das receitas. Só que a parte da comida fica meio jogada de lado, enquanto o foco real acaba sendo a amizade entre as Barbies. Se você entra esperando algo mais gastronômico, tipo várias receitas, experimentações e criatividade na cozinha, vai acabar se frustrando um pouco. Agora, uma coisa curiosa: enquanto eu assistia, fui dar uma pesquisada no universo da Barbie e descobri algo interessante. Pelo que eu entendi, hoje existem duas Barbies principais: a Barbie Malibu e a Barbie Brooklyn. A Barbie Brooklyn foi criada em 2021 e apresentada primeiro em um vlog no YouTube, vlog esse que até aparece no filme, e depois começou a aparecer nas séries e filmes. Achei isso bem legal de descobrir, até porque já adianto aqui que estou planejando um vídeo ranqueando as mais de 40 animações da Barbie. Então, se você quer ver esse vídeo aqui no canal, já sabe, comenta aí. Voltando ao filme, essa dinâmica entre as duas Barbies funciona bem. Quando elas chegam em Nova York, a Barbie Brooklyn meio que abandona o grupo na questão do restaurante, e isso deixa a Barbie Malibu claramente magoada. E eu gosto bastante de como esse filme retrata a amizade de forma natural e honesta. Amigos se desentendem, isso acontece e é normal. Às vezes precisamos fazer sacrifícios para manter uma amizade que vale a pena, e isso nunca é fácil. O problema mais forte do filme, na minha opinião, é a animação. O 3D é bem abaixo da média, e sinceramente, por ser um filme da Netflix com apenas 60 minutos de duração, dava tranquilamente para entregar algo bem mais bonito visualmente. Então, no fim das contas, o filme não se aprofunda tanto nas receitas quanto poderia, o que é uma pena, mas compensa mais ou menos por causa da sua mensagem sobre amizade. E é isso. Próximo, em 29º lugar fica Os Tontos. Galera, talvez isso aqui seja meio que um roubo no ranking, porque esse filme em específico eu não consegui nem terminar e nem encontrar os vídeos sobre ele. Basicamente não tem nada, cara. Esse filme aqui é um delírio coletivo. Mas calma que eu vou explicar o meu contexto. Já era quase 5 da manhã. Já, meu irmão. Eu estava completamente exausto. Passei o dia inteiro assistindo filmes e escrevendo essas análises. O sono já tinha me derrotado, a fome também. E pra piorar, eu não tava entendendo absolutamente nada dessa droga de filme. E olha que eu até gostei da animação, que aparenta ser em stop motion, aquele estilo de filme de massinha. Visualmente tem o seu charme. O problema é que fora isso, eu não consegui me conectar de forma alguma com essa história, meu irmão. As piadas simplesmente não clicaram pra mim. Tem cenas tão desconfortáveis que em certos momentos o sentimento não era nem estranhamento, era nojo mesmo. Agora, sendo justo, eu não sei se esse filme é tão ruim quanto eu estou falando aqui, porque eu estava extremamente cansado e isso com certeza afetou minha percepção. Só que ao mesmo tempo, eu também não quero voltar para reassistir, porque eu já tô atrasado para entregar esse ranking e minha sanidade mental também importa. Além da animação em stop motion, que eu realmente achei interessante, eu não consegui enxergar valor nenhum nesse projeto. A história não me pegou, o humor não funcionou para mim e a experiência foi mais cansativa do que divertida. Agora, se você assistiu e gostou, eu peço de verdade, deixa aí nos comentários o que você viu de bom nisso aqui. Vai que eu peguei o filme no pior momento possível. Em 28º lugar, Batman Azteca. Batman Azteca Choque de Impérios é uma animação que reimagina o Batman dentro do contexto do Império Azteca. A história acompanha Quetzalcoatl, um jovem cujo pai é assassinado por conquistadores espanhóis. Movido pela dor e pela sede de justiça, ele assume o manto do morcegão, utilizando símbolos, armas e conhecimentos da cultura azteca para enfrentar os invasores e proteger o seu povo. Enquanto versões alternativas de personagens clássicos da DC surgem no meio da história. Para começar, tem algo muito legal aqui. O filme foi produzido no México, e isso por si só já chama a atenção. A grande maioria das animações vem do eixo Estados Unidos e Japão, então ver uma produção animada mexicana é algo curioso e interessante de acompanhar. A base da história é a origem clássica do Batman, aquela que todo mundo já conhece e gosta, só que reinterpretada sob uma perspectiva azteca. Temos a morte do pai, o trauma, a culpa por não ter conseguido agir e até a ligação simbólica com o morcego. Até aí tudo ok, mas vem a pergunta mais importante: isso funciona? E sendo bem sincero, não funciona. O filme tenta colocar elementos demais em pouco tempo e tudo acaba ficando corrido, confuso e mal desenvolvido. O conquistador espanhol que existiu na vida real, Hernán Cortés, vira o Duas Caras, e isso já é estranho por si só. Pior ainda quando
quando você percebe que ele ganha aquela aparência clássica do vilão simplesmente por causa de um arranhão no rosto. E adivinha quem fez isso? Sim, a mulher gato asteca. Dá pra acreditar, cara? Como se isso já não fosse bizarro o suficiente, o filme ainda decide enfiar o Coringa na história, deixando tudo ainda mais bagunçado. Aqui ele é retratado como um fanático religioso, uma ideia que é jogada de qualquer jeito, da forma mais preguiçosa e vagabunda possível. Outro grande problema é a animação. O traço em si não é feio, é 2D, o que eu particularmente gosto bastante. O problema é a fluidez. As movimentações são duras, travadas e passam muito a sensação de baixo orçamento. Em um filme que depende tanto de cenas de ação, isso complica bastante. No geral, eu não indico muito esse filme. A ideia é interessante, o conceito cultural é muito bom, mas a execução é fraca, fraquíssima. É uma animação bem qualquer coisa que poderia ter sido muito mais do que foi. Se você tiver HBO Max, eu até indico, mas se não, dane-se. Próximo, em 27º lugar, Diário de Banana, Gota d'Água. Diário de Banana, a Gota d'Água é uma animação do Disney Plus que acompanha Greg Hadley, tentando sobreviver a um verão caótico, cheio de regras, conflitos familiares e decisões ruins. Enquanto lida com a pressão do pai para virar gente, entre aspas, e com planos que dão errado, Greg aprende do jeito mais difícil possível sobre responsabilidade, limites e crescimento. Bom, agora esse filme é um caso curioso dentro desse ranking. Antes de qualquer coisa, preciso deixar algo claro. Eu não assisti às duas animações anteriores, mas sou muito fã da trilogia original e live action. Inclusive, ainda vou fazer um vídeo só falando sobre esses filmes. Aguenta aí que um dia sai. Dito isso, indo direto ao ponto, eu não gostei muito desse novo filme, embora ele não seja péssimo. Essa animação em 3D é muito estranha, tipo, feia pra caralho, sem charme e pra piorar, a dublagem também decepciona. Ela deveria no mínimo ser a mesma dos filmes antigos, mas nem isso conseguiram, cara, nem isso. Parabéns Disney Plus, parabéns. Agora falando da história do longa, ela não chega nem perto da força do terceiro filme original, mas também não é completamente ruim. A essência ainda está ali. Assim como no terceiro filme antigo, o foco principal é a relação entre Greg e seu pai, Frank, dois personagens que nunca se entenderam direito, mas que ao longo da história começam a perceber que são mais parecidos do que imaginavam. E sendo justo, esse novo Diário de Banana até consegue desenvolver mais ou menos bem essa relação. O problema é como isso é feito. Aqui tudo é mais genérico, mais infantil, mais raso, falta profundidade e ousadia. As piadas são, na maioria das vezes, besteira pura, sem aquele humor ácido e malandro que faz a franquia brilhar. O que mais me impressiona negativamente é perceber como um filme em live action conseguiu ser muito mais criativo, expressivo e marcante do que uma animação, algo que poderia ser facilmente o contrário. Mesmo assim, eu seria injusto se dissesse que esse filme é péssimo. Péssimo mesmo é aquela atrocidade lançada em 2017. Aquilo sim é lixo puro. Então, bora logo pro próximo. Em 26º lugar, Batman Ninja vs Liga e Yakuza. Batman Ninja 2 é a continuação direta do primeiro filme e leva o Batman de volta ao Japão feudal, agora dominado pela chamada Liga e Yakuza, versões alternativas e distorcidas da Liga da Justiça que controlam tudo na base da violência. Pra começar falando da animação, cara, que coisa esquisita. O traço em 2D e os uniformes até funcionam em alguns momentos, são estilosos aqui e ali, mas o uso do 3D é simplesmente bizarro demais. Sério, tem cenas que parecem ter saído direto de um Nintendo 64. É um 3D duro, mal integrado, que quebra completamente qualquer imersão. E é aí que dá pra entender qual é o real propósito do filme: ser bizarro. E nisso ele é extremamente competente. Esse filme é um festival de maluquice do começo ao fim. Tem musical do nada, derrotas ridículas, soluções preguiçosas de roteiro e acontecimentos que parecem existir só pelo choque visual, não pela lógica narrativa. Outro ponto que me incomoda bastante é essa obsessão da DC por Liga das Justiças malignas. Já tivemos Injustice, variações disso em animações, quadrinhos, jogos, e agora mais essa Liga da Yakuza. Já virou um clichê gigantesco, sem impacto nenhum. O vilão da vez é Ra's al Ghul, e a explicação por trás disso é simplesmente absurda. Ele aparentemente consegue poder suficiente para distorcer a realidade
realidade, alterando a origem de todos os heróis. O problema é que essas novas origens são uma mais sem sentido que a outra. O caso do Aquaman, por exemplo, é quase uma piada. A mãe dele se apaixona por um membro da Yakuza e pronto, ele vira maligno. É sério, dá pra acreditar nisso. E pra piorar, a forma como os heróis são derrotados é de dar vergonha alheia. São resoluções tão forçadas e mal pensadas que dá até preguiça de comentar em detalhe. Mas vou citar uma. A Lanterna Verde aqui é derrotada por um dardo tranquilizante. Batman Ninja 2 é aquele tipo de filme que alguns podem até curtir pela loucura desenfreada, mas como experiência narrativa e cinematográfica, ele é muito fraco. Uma bagunça que tem até um certo estilo, porém é completamente vazia. O filme até tenta ser memorável, mas só consegue ser estranho mesmo. Em 25º, Frank e os Monstros. Em seu laboratório no topo da colina, o cientista maluco realiza experimentos para criar as mais variadas criaturas, mas sempre escondido está nas sombras Frank, a sua primeira e esquecida criação. Um pequeno ser de aparência estranha, cabeça careca e feito de pedaços humanos costurados. O Frank até obedece às ordens do seu mestre, mas ele é meio triste porque o mestre nunca dá carinho e atenção. E é aí que do nada chega um show de horrores que busca novas atrações. E quem é a melhor atração de todas? Claro que é esse careca do capeta, né? E é então que finalmente o carequinha acha que vai encontrar um pai para sua vida. E rapaziada, é impossível não notar que esse filme é claramente inspirado em Pinóquio, inclusive com a clássica passagem pelo circo. Mas para mim isso não é um problema. Ter uma história inspirada em outra só se torna um defeito quando a obra não consegue criar sua própria identidade. E felizmente esse não é o caso aqui. Mesmo com referências evidentes, o filme constrói uma narrativa com personalidade própria. Vale lembrar também que se trata de mais uma animação fora do eixo hollywoodiano, sendo uma produção da Alemanha. Não é um filme memorável, não é um filme que você vai ficar, nossa, que filme bom do caramba, mas é um filme que pelo menos se esforça para contar uma boa história. Enfim, próximo, em 24º lugar, Bob Esponja em busca da calça quadrada. Esse novo filme do Bob Esponja coloca o personagem em mais uma aventura grandiosa, dessa vez indo até os confins do oceano para enfrentar o holandês voador. Bob e Patrick partem uma jornada pelas profundezas marítimas em busca do navio fantasma. E sim, cara, além desse tem mais outro filme do Bob Esponja, ou seja, 2 filmes do Bob Esponja em um mesmo ano. Eu mereço. Sobre a animação, mesmo não sendo no estilo clássico em 2D, eu até gostei do visual. Esse 3D tem uma pegada que lembra um pouco stop motion, principalmente no Lula Molusco, o que dá um charme diferente em alguns momentos. Não é incrível, mas funciona melhor do que eu esperava. O problema é que fora isso, o filme não arrisca muito. A história é bem simples e segue exatamente o que já esperamos dos filmes mais recentes do Bob Esponja. Ele usa vários elementos da série original, mas falta aquela alma que fazia os episódios antigos serem especiais. Dá pra sentir que é muito mais um filme feito pra gerar dinheiro do que realmente pra honrar o legado de uma das maiores animações da Nickelodeon. Em 23º lugar fica uma animação brasileira, Eu e Meu Avô Nihonjin. O filme acompanha a história de Noboru, um menino de 10 anos que decide investigar a vida de seus antepassados. Por conta de sua descendência japonesa, ele passa a questionar a origem migratória da própria família, e a única pessoa que pode ajudá-lo é o seu avô, o senhor Ranzinza, que evita falar do passado. Com a insistência do neto, somos apresentados a um homem que nunca quis deixar de ser japonês, e a uma criança que tenta afirmar sua identidade brasileira. Mano, a história é interessante porque toca em um tema muito profundo, que muitas vezes não recebe a devida atenção: a história dos nossos antepassados. É importante que nossos futuros filhos e netos conheçam de onde vieram, mas para isso, nós também precisamos conhecer melhor a trajetória dos membros mais experientes da nossa família. E o filme faz isso muito bem. Ele trabalha 3 vertentes de uma mesma ideia. A primeira é a do próprio Noboru, que vem de uma família estrangeira e descobre pouco a pouco sua história através do convívio com o avô. A segunda é a história do Beto, colega de escola de Noboru, que comenta sobre a possibilidade de seus antepassados terem sido escravizados. Você acredita que a minha tia disse que os pais do meu tataravô foram escravizados? Esse é um tema extremamente delicado e o filme aborda com muito respeito e sensibilidade. Já a terceira vertente é a da Laura, que possui antepassados portugueses, ampliando ainda mais essa discussão sobre identidade e herança cultural. Então, o filme consegue retratar e homenagear a cultura brasileira de forma simples e sincera, incentivando a busca pela nossa própria história e pelas nossas próprias raízes.
Em 22º lugar, Zooapocalipse. Zooapocalipse parte de uma ideia que no papel é bem divertida. Um meteoro cai em um zoológico, libera um vírus e transforma os animais em zumbis. Só que, infelizmente, o filme não consegue ir tão longe quanto essa premissa promete. E pra falar a verdade, galera, eu acho que esse filme ficou numa posição muito boa na lista, viu? Eu acho que eu fui generoso demais com ele. Mas vamos continuar. Começando pelos momentos positivos. O primeiro deles é a animação. O 3D aqui me agradou bastante, principalmente pelo visual dos animais. A pelagem deles parece feita de tecido, quase como se fossem bonecos de pano. E isso dá um charme enorme pro filme. Considerando que é uma produção canadense e não vem de um grande estúdio, o resultado é bem competente. O segundo ponto forte são os personagens secundários, especialmente a capivara, o avestruz e o macaco atrapalhado. Eles fogem totalmente daquele padrão de personagens heróicos, nobres e certinhos que a gente costuma ver em animações. Aqui eles são egoístas, agressivos, mentirosos, falsos, são quase vilões atuando como protagonistas. E isso rende situações engraçadas demais. Agora, falando sobre os problemas, dá pra dizer sem medo que o filme não é grande coisa. O primeiro erro é o excesso de personagens. São apresentados logo de cara 7 personagens principais. É gente demais, quer dizer, animal demais. Isso lembra muito aquelas continuações de A Era do Gelo, onde ninguém tem tempo suficiente de tela para se desenvolver de verdade. A aventura também é bem genérica e se divide em 2 núcleos. Um acompanha os personagens secundários e ficam presos na área comercial do zoológico fazendo praticamente nada, o que é chato demais. O outro segue os carnívoros junto da hipopótama bebê, e aí a história vira um clichê atrás do outro. As soluções do roteiro são extremamente infantis. Os zumbis serem curados com sabão em pó, por exemplo, é uma ideia bem sem graça e tira completamente qualquer tensão da história. Faltou coragem de abraçar um clima mais adulto e sombrio. Se o filme tivesse levado melhor essa proposta de apocalipse animal, a experiência poderia ter sido muito mais memorável. É aquele estereótipo de filme que até entretém, mas que você esquece logo depois de terminar. Próximo, em 21º, Dia de Castração. Esse é uma comédia animada para adultos disponível na Netflix. A história acompanha Boo, um cão comum que descobre que será castrado na manhã seguinte, e ao perceber o impacto emocional dessa situação, decide viver as últimas 24 horas da sua liberdade com os seus amigos. Ao longo de uma noite cheia de aventuras e humor irreverente, Boo tenta aproveitar ao máximo o tempo que lhe resta e confronta seus sentimentos mais profundos, inclusive o seu amor por uma cadela vizinha. Esse é, sem dúvida, um dos filmes mais errados desse ranking. Se eu tivesse que provar isso com uma única cena, seria logo uma das primeiras, que já deixa claro o nível de bizarrice que o filme vai abraçar. Meu pau tá pegando fogo! Não para por aí. Existem muitas outras situações absurdas, desconfortáveis e completamente fora da curva ao longo dessa animação. Eu sei. Esse filme foi massacrado pela internet, chamado de lixo, de erro histórico, de desastre animado, e justamente por isso eu fico até meio sem jeito de admitir, mas até que eu me diverti assistindo. Pra mim ele funciona mais ou menos como um filme do Adam Sandler. Tem muita piada bizarra, muita coisa estranha, politicamente incorreta e completamente sem filtro, mas no fim das contas é divertido. O melhor paralelo que eu consigo fazer é com Este é Meu Garoto, um filme criminosamente bizarro, mas que ainda consegue arrancar risadas. Se você consegue desconsiderar a bizarrice extrema, dá pra enxergar algumas qualidades bem interessantes aqui. A primeira delas é a animação. O 2D é bonito e fluido. Claro, existe um problema enorme no foco exagerado e desnecessário em certas piadas visuais que se repetem demais, especialmente envolvendo o corpo dos cachorros, o que é irritante e totalmente evitável. Mas ignorando isso, a animação em si funciona muito bem. Outra surpresa é a história, porque sim, esse filme é basicamente um romance entre o protagonista que sempre amou e respeitou a outra personagem, mas nunca se sentiu digno de estar com ela, enquanto ela sempre o amou e sempre deixou isso claro. O problema é a baixa autoestima dele, que impede de enxergar o óbvio. E cara, sendo bem sincero, a dinâmica desse casal é genuinamente interessante. O conflito de conexão entre os dois é muito humano. Esse sentimento de inferioridade, de não se achar suficiente, é algo extremamente identificável. Eu realmente gostei de acompanhar o desenvolvimento dessa relação. Além disso, o filme aborda temas que eu não esperava ver tratados aqui, como a castração e o comércio de animais. No caso da castração, o protagonista acredita que seus donos não o amam por quererem fazer isso. Ele interpreta tudo errado. Na verdade, eles sempre o amaram
amaram e aquilo era para o bem dele. Já o comércio de animais é abordado pela personagem feminina, onde fica claro que seus donos nunca a amaram de verdade. Ela é tratada como um produto, um animal premiado, usado para gerar filhotes que serão vendidos por valores absurdos. O filme acerta em cheio na crítica. Isso mostra o ser humano agindo da forma mais podre possível. Animais que vivem apenas para procriar, não por amor, mas por lucro e status. E é aqui que mora a maior ironia. Mesmo sendo o filme extremamente bizarro, errado e desconfortável, ele ainda assim consegue passar uma mensagem surpreendentemente boa sobre o mundo animal. No fim das contas, é uma experiência estranha e problemática, mas curiosamente divertida e até relevante em alguns pontos. Definitivamente não é para todo mundo, mas dentro do caos existe sentimento ali. Em 20º lugar, Missão Pet. Em Missão Pet, pessoal, rapidão, como muita gente do canal já sabe, estamos praticamente há 4 meses sem vídeo. E primeiramente eu queria pedir desculpas para o pessoal que apoia o canal, principalmente para os membros. Realmente me perdoa, pessoal. Isso aconteceu porque eu fiquei muito ocupado com as coisas da faculdade e do meu outro trabalho, ficando sem tempo e totalmente esgotado mentalmente para produzir vídeos. Então, galera que acompanha o canal, foi mal de verdade. E eu tô até com um pouco de medo, porque ficar 4 meses sem postar afeta a frequência do canal e consequentemente afeta o engajamento também. Então eu peço que, se você gosta do canal, por favor, deixa um like, um comentário. Quem tá assistindo pelo celular, hypa o vídeo, por favor, porque isso vai ajudar muito o canal. Sério, de verdade, eu preciso da ajuda de vocês para fazer esse vídeo dar certo. E ele foi muito trabalhoso, galera. Tive que assistir a 32 filmes, escrever roteiro, narrar, editar. Foi muito e muito trabalho, muitas madrugadas fazendo esse vídeo. Então, por favor, pessoal, ajuda com um like, um comentário e uma inscrição. Isso vai ajudar muito esse maldito canal. Então agora, seguimos. Em 20º lugar fica Missão Pet. Em Missão Pet, um inteligente e engenhoso guaxinim chamado Falcão embarca em mais uma trapaça rotineira para roubar alimentos. O que ele não esperava era ficar preso em um trem em alta velocidade ao lado de diferentes animais de estimação, sendo vítima de um assalto organizado por Hans, um texugo rancoroso em busca de vingança. Agora resta para Falcão usar toda a sua expertise e malandragem para salvar o dia e evitar o acidente aparentemente inevitável, junto com o cachorro policial Rex e outros colegas em apuros. Agora uma animação francesa, que já chama a atenção logo de cara pelo seu protagonista. Falcão é o guaxinim malandro, engenhoso, claramente inspirado no RJ de Os Sem Floresta, aquele tipo de personagem que vive de pequenos golpes para se virar em um mundo que não facilita nada. Visualmente me surpreendeu bastante. A animação é muito competente, longe de um nível da Pixar, DreamWorks ou Illumination, mas ainda assim muito acima do que se espera de uma produção fora do eixo Estados Unidos-Japão. O destaque vai principalmente para o trabalho com os pelos dos animais, o que é bem feito e dá um charme extra ao visual. Agora, assim como aconteceu em Zoopocalipse, o filme sofre de um problema sério: excesso de personagens. Só no trem já somos apresentados a uns 8 animais diferentes, fora os que aparecem antes, e o vilão Texugo. Tem até personagem que parece ter saído diretamente de Procurando Nemo e das Tartarugas Ninjas. O problema não é ter muitos personagens, e sim não ter tempo para desenvolvê-los. Quando todo mundo aparece de uma vez, vários acabam vazios e o público não cria apego. Um bom exemplo de como fazer isso direito é Toy Story. Lá existem muitos personagens, mas cada um tem a sua função clara e um traço marcante. Enquanto o foco principal está no arco do Woody e Buzz, os secundários existem para enriquecer o mundo, não apenas para ocupar espaço em cena. É justamente por isso que assistir a filmes medianos também é importante, porque ajuda a entender o tamanho das obras-primas. Mas deixando comparações de lado, Missão Pet se esforça. O filme tem um protagonista carismático, boas motivações e uma ideia interessante ao ambientar a história quase toda dentro de um trem em alta velocidade. E funciona. Existem momentos reais de suspense, algumas situações bem criativas e até dá para se apegar a certos personagens. Outro ponto positivo é a crítica ao uso de animais como produtos de engajamento, tratados como influenciadores sem que as pessoas realmente se importem com o bem-estar deles. Essa mensagem aparece de forma simples, mas eficiente. Para mim, Missão Pet foi uma grata surpresa. Mesmo tropeçando no excesso de personagens, dá para ver claramente o esforço dos realizadores em entregar uma história divertida, competente e com identidade própria. É aquele tipo de filme que não vai
vai virar clássico, mas cumpre bem o seu papel e merece demais ser assistido. Próximo, em 19º lugar, Hélio. Hélio é um menino de 11 anos extremamente sonhador. Sua dificuldade em se encaixar o torna um garoto solitário, mas muito imaginativo. Sua fascinação pelo espaço e sua obsessão por aliens acaba o levando por engano para o comum universo, um reino onde opera uma organização interplanetária que abriga representantes de múltiplas e diferentes galáxias. Nessa hora ele é confundido como um embaixador da Terra, e a partir daí o menino precisa superar infinitas confusões e crises intergalácticas. E galera, o que falar sobre Hélio? Acho que a Isabela Boscov e o PH Santos já deixaram isso bem claro nos próprios títulos dos vídeos deles. Hélio é um bom filme da Pixar, mas nada além disso. E é justamente aí que mora o problema. A Pixar não é conhecida por fazer apenas filmes bons, ela é conhecida por entregar filmes excelentes, verdadeiras obras-primas, uma atrás da outra. É só olhar o histórico: Os Incríveis, Monstros S.A., Toy Story, Up, Wall-E. A Pixar sempre foi uma máquina de contar histórias memoráveis. Então, quando surge um filme como Hélio, ele acaba não surpreendendo. Mas calma, não me entenda mal, Hélio é sim um bom filme. O que mais me incomodou pessoalmente foram os designs dos personagens. Isso realmente não me agradou. Tirando isso, a história é divertida e a forma como o filme trabalha as relações entre os personagens é competente. A relação do Hélio com a tia dele, por exemplo, é muito bem desenvolvida. Aquela cena que ela revela que já sabia que o Hélio era um clone é ótima, uma reviravolta bem construída, bem encaixada na narrativa e que funciona emocionalmente. A melhor coisa desse filme para mim é o personagem secundário Gordon, que é puro carisma, e a relação com seu pai é bem legal também. O filme me lembrou um pouco Cada Um na Sua Casa, da DreamWorks, um longa que muita gente considera ruim, mas que eu particularmente não odeio. O maior problema daquele filme pra mim é parecer uma propaganda gigante de um álbum novo da Rihanna. É música dela o tempo todo, toda hora. Então, no fim das contas, Hélio é um filme que vale a pena assistir. Ele é competente, bem produzido e tem bons momentos, mas ele não conseguiu se destacar nem entre os filmes lançados esse ano, e muito menos dentro do panteão de obras da nossa querida Pixar. É bom, só que da Pixar a gente espera mais. Em 18º lugar, The Witcher, Sereia das Profundezas. Em um vilarejo, Geraldo de Rivia é lançado no centro de uma disputa milenar. Contratado para investigar ataques brutais a comunidades costeiras, o bruxo descobre que o perigo não vem apenas das feras irracionais, mas de uma civilização submarina complexa e furiosa. The Witcher, Sereia das Profundezas é um filme que eu colocaria facilmente na categoria é bom, mas a animação em si é boa, feita majoritariamente em 2D, e quando ela funciona muito bem. O problema é que o filme insiste em misturar 3D em vários momentos, e isso acaba quebrando um pouco da qualidade visual e da imersão. Não fica horrível, mas claramente não fica bom. Um ponto que me incomodou bastante foi um personagem secundário extremamente chato. Ele fica fazendo piadinha o tempo todo, quebrando completamente o clima da história. Eu sinceramente não sei se esse personagem é canônico nos livros de The Witcher, mas que figura irritante. Meio que a sorte do filme é que o Geraldo é tão bom personagem que consegue carregar boa parte do carisma da obra nas costas. O Lobo Branco é brabo demais, não tem jeito. Apesar disso, as lutas são bem legais. Tem algumas cenas de combate que realmente merecem destaque, e eu vou até mostrar trechos específicos para deixar isso claro. Muita gente comentou que esse filme parece uma espécie de A Pequena Sereia no universo de The Witcher. E olha, faz sentido, tá ligado? A trama principal gira em torno de um homem que se apaixona por uma sereia. E pra completar, o filme ainda resolve colocar números musicais no meio da história. Sim, tem até uma cena da princesa querendo se transformar em humana. Se um sacrifício fosse seu paraíso, então terá, e relutar será em vão. E
não, isso não é exagero. Mesmo com esses defeitos, eu preciso ser honesto. Eu me diverti assistindo. E olha que eu não sou fã do universo de The Witcher. Não li os livros e não joguei os jogos. Eu joguei um pouco do terceiro game, mas nada demais. Acredito que só umas 10 horas. Ainda assim, falando sobre o filme, a trama política entre humanos e sereias até que funciona. Não é nada super complexo ou denso, longe disso, mas é uma história que pelo menos para mim passa. Agora, o que realmente me encheu os olhos foram algumas cenas de luta específicas, principalmente as que envolvem o Kraken. Cara, que cena boa, fluida, bem animada, violenta, cheia de impacto e porradaria, do jeito que a gente gosta. Sem dúvida, esse é o ponto mais forte do filme. No fim das contas, Sereia das Profundezas está longe de ser um filme memorável. Ele tem problemas claros de tom, de personagens e até de identidade, mas ainda assim, entrega diversão, boas cenas de ação e momentos que valem a pena. Não é obrigatório, não é imperdível, mas acho que vale a pena sim dar uma conferida, especialmente se você curte cenas de luta bem feitas e o carisma eterno do Geraldo, segurando tudo nas costas. Em 17º lugar, Homem-Cão. Homem-Cão da DreamWorks parte de uma premissa completamente maluca. Um policial e seu cachorro sofrem um acidente e após uma cirurgia bizarra, acabam se tornando um único herói, metade humano e metade cachorro. O Homem-Cão passa a proteger a cidade enquanto lida com isso de um ser humano virar um cachorro, enfrentando vilões excêntricos como o Gato Pepe e apresentando o que realmente significa ser um herói. A primeira coisa que chama a atenção é a animação. Ela foge totalmente do 3D tradicional da DreamWorks e aposta em um estilo mais simples e cartunesco, tanto nos cenários quanto nos personagens. As cores são vibrantes, a movimentação é fluida e tudo isso combina muito bem com o clima exagerado da história. O ritmo do filme também é extremamente acelerado. As cenas de ação são viajadas e funcionam muito bem para o público infantil. O humor acerta bastante, com várias piadas simples, mas criativas, como aquela cena do hospital em que a enfermeira explica sua ideia genial. Eu tive uma ideia. E se costurar a cabeça do cão no corpo do policial? Ótima ideia, eu acho. O que eu achei bem engraçado. Mesmo com um roteiro bagunçado e tenta abraçar muitas coisas ao mesmo tempo, o filme tem ideias surpreendentemente boas. O protagonista é um personagem quebrado, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Ele perdeu a namorada, a casa e até a capacidade de falar. Mesmo sendo um herói famoso e respeitado, ainda se sente vazio. Esse vazio também existe no vilão Pepe. O único propósito da vida dele é derrotar o Homem-Cão, mesmo sabendo que seu rival sequer se importa com isso. Essa obsessão o deixa ainda mais perdido, e é daí que surge a ideia do clone. Só que o clone não vira um parceiro de vilania, e sim algo muito mais interessante, um filho e um amigo. O desenvolvimento dessa relação é facilmente um dos pontos mais fortes do filme. Talvez o maior problema seja o fato do longa não se aprofundar tanto nesses dilemas, e preferir apostar quase o tempo todo em um humor frenético e caótico. Ainda assim, Homem-Cão entrega uma experiência divertida e com mais coração do que parece à primeira vista. Eu recomendo, olha essa cena desse filme. No contexto, o Pepe tinha abandonado seu filho, e depois de eles voltarem a se falar, o pai do Pepe aparece na área e esse diálogo acontece. Por que você trouxe ele aqui? Desculpa, papai. Eu só queria que você tivesse seu pai de volta. Aquele cara me abandonou. Você tem noção de como eu me senti? Sim. E eu te perdoei, não foi? Em 16º lugar, Nenza 2. Esse é um daqueles filmes que deixa claro desde o começo o enorme respeito que tem pela cultura chinesa. A obra bebe diretamente da mitologia, dos valores e a estética do país sem tentar ocidentalizar as coisas. Isso dá ao filme uma identidade muito forte e faz ele se destacar facilmente entre outras grandes animações. As cenas de ação são um absurdo de boas, coreografias frenéticas, batalhas gigantescas e um uso de escala que impressiona o tempo todo. Visualmente, o filme entrega momentos épicos com facilidade e não tem medo de ir para caminhos mais sombrios e adultos. Aqui, personagens morrem e morrem de formas brutais, sem suavizar tanto para o público infantil. Isso dá peso real às consequências e faz algumas cenas baterem forte emocionalmente. E sim, tem momentos de chorar de verdade. O filme sabe trabalhar bem sacrifício, perda e destino, explorando emoções que vão muito além do simples espetáculo visual. Em vários momentos, Nenza 2 lembra que crescer dói
herói que nem toda vitória vem sem custo. O problema começa quando o filme tenta equilibrar tudo isso com humor. Em vários momentos ele apela demais para piadas de peido, bunda e xixi, quebrando completamente o clima de cenas que deveriam ser mais impactantes. Esse contraste às vezes funciona, mas na maioria das vezes soa exagerado e deslocado, principalmente considerando o tom mais pesado que o próprio filme se propõe a ter. Outro ponto que pesa é que o filme pode ser bem confuso. São muitos personagens surgindo o tempo todo, novos nomes, novas motivações e subtramas que parecem e desaparecem rápido demais. Isso deixa a narrativa carregada e em alguns momentos difícil de acompanhar, especialmente para quem não está familiarizado com a mitologia chinesa. Mas sendo sincero, esse é um filme poderoso e emocional, que respeita as raízes culturais e não tem medo de ser sombrio. Porém, o excesso de humor infantil e a quantidade absurda de personagens acaba tirando um pouco do impacto que ele poderia ter. Ainda assim, é uma animação corajosamente memorável, mesmo com alguns tropeços, tipo o fato do filme ter 2 horas e 20 de duração. Meu pai do céu, parece que não acabava nunca. Em 15º lugar, Jujutsu Kaisen Execução. Jujutsu Kaisen Execução funciona basicamente como uma ponte entre o final da 2ª temporada e o início da 3ª. Assisti com meus amigos no cinema e cara, a experiência foi muito boa. Ver Jujutsu na telona com aquele som absurdo e animação insana valeu muito a pena. O maior problema do filme é que ele é apressado demais. A luta do Itadori e do Todo contra o Mahito é facilmente uma das melhores lutas de todo o anime, e aqui ela parece toda picotada, sem o impacto emocional e narrativo que tinha na série. Dá a sensação de que eles cortaram exatamente o que não deveria ter sido cortado, tá ligado? Já os eventos inéditos são legais, mas limitados. O filme só cobre o comecinho da 3ª temporada, mostrando o Yuta indo atrás do Itadori. Essas cenas funcionam muito bem e deixam claro o quão absurdo o Yuta é. Agora, coitado do irmão do Itadori, mais uma vez vira basicamente um saco de pancada. Já tá virando até rotina, sabe? Tecnicamente, não tem o que reclamar. A animação e a trilha sonora estão num nível absurdo, como já virou padrão em Jujutsu Kaisen. As lutas são frenéticas, violentas e visualmente impactantes, daquelas que realmente brilham os olhos no cinema. Jujutsu Kaisen Execução é um filme que empolga, mas que poderia ter sido mais ousado. Ele funciona como aquecimento para o que vem aí, mas deixa um gostinho de quero mais. Em 14º lugar, Separado por Estrelas. Pessoal, eu só queria passar aqui rapidão para pedir para você virar membro do canal. Por apenas R$5 por mês você pode estar apoiando muito a produção aqui. Então, claro, se tiver como, por favor, se torne membro e ajude o canal a se manter de pé. E aproveitando que eu tô falando isso, peço que conheça os vídeos de ranking aqui do canal. Assim como esse ranking, eu já fiz vários outros. Eu já ranqueei os vilões da DreamWorks, já ranqueei os filmes de Shrek, eu já ranqueei até os filmes da Illumination, tá ligado? E os vídeos ficaram muito bons. Então após esse aqui eu peço por favor para que você dê uma chance a esses outros conteúdos. Em 14º lugar, agora um filme sul-coreano. Separado por Estrelas é uma mistura entre romance e ficção científica. A história acompanha Nan-yeon, uma jovem cientista que sonha em explorar o espaço, e Jae, um músico apaixonado por equipamentos antigos de som. E os dois se conhecem pouco antes dela embarcar em uma missão para fora do planeta. E aí vem a grande pergunta: o que esse filme quer ser? Porque para analisar qualquer obra, a primeira coisa que a gente precisa entender é o propósito dela, aonde essa história quer chegar, o que ela quer entregar. A gente não assiste O Poderoso Chefão com os mesmos olhos que assiste Todo Mundo em Pânico. Um quer contar um drama sobre família e máfia, o outro quer parodiar os filmes de terror apenas para fazer a gente rir. São propostas completamente diferentes, então o julgamento precisa ser feito com base nisso. Aqui o objetivo é claro: desenvolver uma relação amorosa praticamente impossível entre um astronauta prestes a sair do planeta e um músico que vai ficar na Terra. Não é exatamente o tipo de filme que mais me atrai, mas isso não importa. O que importa é, ele cumpre o que promete? E a resposta é sim, ele cumpre. De novo, preciso deixar claro que romance não é o meu gênero favorito, mas mesmo assim eu gostei do filme. O começo é um pouco enrolado,
enrolado, confesso, mas do meio pra frente ele ganha muito fôlego, e o final é daqueles que dá um aperto real no peito. Fiquei genuinamente apreensivo com o destino de uma das personagens. A relação do casal é bem trabalhada, eles têm química e o filme consegue explorar muito bem a dificuldade de se apaixonar quando você tem um objetivo enorme pela frente. Uma cientista que vai pra Marte tentando manter um relacionamento com alguém que ficará na Terra. Meu irmão, isso é pior do que o web namoro, tá ligado? Mesmo assim, a história consegue prender a atenção e te fazer querer saber como tudo vai terminar. Visualmente, ele fica no meio termo. Não gostei muito do design dos personagens, achei o traço meio estranho, mas os cenários, cara, são lindíssimos, com várias cenas psicodélicas bem criativas. Vou até mostrar alguns momentos porque vale a pena. Separado por Estrelas é um filme que eu recomendo principalmente para quem curte romance, ainda mais se você gosta de doramas. Mas agora, para quem não é muito fã do gênero, eu não sei se eu considero uma boa indicação. Enfim, é um romance espacial simples, honesto e que funciona dentro da proposta. Em 13º lugar, Chainsaw Man, Arco da Reze. Eu assisti Chainsaw Man, Arco da Reze ontem e já vou avisando, eu tava exausto. Depois de assistir uma caralhada de filmes para esse ranking, o cansaço bateu forte. Então talvez essa análise não seja a mais técnica do mundo, mas é honesta. No fim das contas é isso que importa. Mesmo cansado, dá pra afirmar uma coisa logo de cara: esse filme é muito bom. Começando pela animação, ela é boa, muito boa mesmo. Mas tem um detalhe que me incomoda bastante: o uso excessivo de 3D no modelo dos personagens. Eu sei que isso é até normal e tecnicamente é até impressionante, mas pessoalmente me tira um pouco da imersão. Em alguns momentos funciona, em outros me irrita. Ainda assim, quando o filme acerta, ele acerta bonito, principalmente nas cenas mais calmas e dramáticas, e também nas cenas de ação. Agora, o grande coração do filme é, sem dúvida, o relacionamento entre o Denji e a Reze. A construção dessa relação é muito bem feita. Ela começa simples, quase inocente, e vai criando uma sensação de normalidade que o Denji nunca teve. E isso é pesado, porque Chainsaw Man sempre foi uma obra sobre um moleque quebrado emocionalmente tentando viver algo minimamente humano. A forma como a história explora o psicológico do Denji é extremamente humana. Ele não é o herói tradicional, ele é carente, confuso, traumatizado, e é um cara facilmente manipulável pelo primeiro rabo de saia que pode aparecer, sabe? O filme trabalha muito bem essa ideia de afeto, de tensão e de como alguém como o Denji se apega rápido quando sente que finalmente é amado. Isso deixa a história dolorosa. E claro, não dá pra falar de Chainsaw Man sem falar das cenas de ação. Elas são absurdas, brutais, criativas, cheias de impacto. Em alguns momentos eu confesso que não dá pra entender absolutamente nada do que tá acontecendo em tela. É coisa explodindo, sangue voando, câmera girando pra todo lado, mas mesmo assim é impossível não ficar empolgado. É aquele caos estilizado que define a obra. Mano, nesse filme o Denji monta em um tubarão e sai pulando em prédios. É muita loucura, cara. No fim das contas, mesmo assistindo morto de cansado, Chainsaw Man, Arco da Reze conseguiu me prender, me envolver e me deixar pensando nos personagens depois que acabou. Ele tem problemas visuais que me incomodam, não sei se incomoda você, mas a mim incomoda um pouco o uso excessivo de 3D, mas ele compensa tudo isso com uma história forte, um romance bem construído, uma ação insana e um estudo de personagem muito bem feito. Não é só porrada por porrada. O filme lida com a solidão e o afeto, o preço de querer ser amado, sabe? E só isso já faz a história valer a pena. Em 12º lugar, O Rei dos Reis. A história mais antiga e conhecida do mundo é apresentada pelo olhar de uma criança. Em O Rei dos Reis, o renomado autor e romancista Charles Dickens enfrenta dificuldades para se conectar com seu filho Walter em meio a uma rotina cheia de compromissos. Na tentativa de se aproximar do garoto, Dickens decide compartilhar com ele a maior história da humanidade, a história de Jesus Cristo. À medida que o pai narra os acontecimentos, Walter mergulha completamente na narrativa e passa a vivenciar essa jornada como se estivesse ao lado de Deus. Caminhando com o Senhor, o menino testemunha os milagres, enfrenta os desafios e sente o profundo sacrifício de Jesus. Por meio dessa narrativa simples, mas poderosa, pai e filho constroem um laço baseado na fé, na esperança e no amor que é absorvido através da história de Jesus. Trata-se de uma excelente animação que reconta mais uma vez a maior história já contada, mas agora pensada para uma
nova geração. A escolha de usar Charlie Dickens como intermediário da narrativa foi um grande acerto, tornando tudo mais acessível, íntimo e emocionalmente envolvente. A animação é competente e bem executada, mas o verdadeiro destaque está no roteiro, que aborda os momentos mais icônicos da vida de Jesus de uma forma sensível e didática. Ele consegue ensinar as crianças sem ser raso e ao mesmo tempo consegue tocar nos adultos. O Rei dos Reis é um ótimo filme, daqueles que merecem ser assistidos com atenção e principalmente apresentados a um parente mais novo. Uma obra sincera, respeitosa e emocionante, que cumpre muito bem o seu propósito. Por favor, rapaziada, se você tiver um irmão mais novo, um primo mais novo, coisa do tipo, mostre essa animação pra ele. Ela tem muito a ensinar. Em 11º lugar, Caras Malvados 2. O novo filme da DreamWorks acompanha o retorno do Lobo e sua equipe depois de tentarem levar uma vida honesta, quando uma nova ameaça surge e um grande golpe entra em jogo. O grupo é forçado a encarar o próprio passado criminoso e provar mais uma vez que realmente mudaram. Cara, quando eu assisto a uma animação, quase sempre me faço a seguinte pergunta: eu teria gostado desse filme na infância? Eu penso isso porque lembro de como tudo parecia mais emocionante nessa fase da vida, como se os filmes brilhassem mais, sabe? O exemplo mais recente disso para mim é Gato de Botas 2. Mano, como eu queria ter assistido aquilo quando era criança. Tudo que envolve o lobo naquele filme ia me deixar traumatizado fácil, principalmente aquela cena do bar, que é bizarramente assustadora. Enfim, eu tenho a mesma sensação quando eu assisto a franquia Caras Malvados. Esses filmes têm tudo que uma boa animação precisa ter: grandes cenas de ação, personagens engraçados, situações malucas, uma animação belíssima e um ritmo extremamente dinâmico. Inclusive, meu amigo El Bob já fez um vídeo analisando o primeiro filme e comentou justamente sobre como ele é divertido e bem executado. E nesse segundo filme, essas qualidades não só se repetem, como são amplificadas. O ritmo é ainda mais frenético, as cenas são maiores e a energia é constante. Não sei se é exagero dizer isso, mas acho que gostei mais do segundo filme do que do primeiro. As vilãs aqui são bem melhores do que o Marmelada e as cenas de ação estão ainda mais grandiosas. Tem momentos que são simplesmente cinema puro, como foi a cena da invasão do foguete. Aquilo foi espetacular. A história segue a mesma fórmula do primeiro: vilãs com planos megalomaníacos, cheio de reviravolta e de novo, isso funciona muito bem. É simples, direto, eficiente. O que talvez falte um pouco nessa franquia é um lado mais adulto. Eu sinto falta de um humor mais ácido, no estilo de Shrek, com piadas que também funcionem para adultos, de forma mais ousada, tá ligado? Além disso, nenhum personagem passa por um grande arco de desenvolvimento aqui, mas sinceramente, tudo isso acaba sendo compensado pelos outros pontos: animação incrível, dinamismo absurdo, humor constante e cenas de ação memoráveis. Caras Malvados 2 é exatamente o que se propõe a ser: uma animação extremamente divertida. É aquele tipo de filme que mistura ação e animação no talo. Se Kung Fu Panda é praticamente o melhor filme de artes marciais em forma de animação, quase um Jack Chan com animais, Caras Malvados é o equivalente a um Velozes e Furiosos com animais. Mesma pegada de ação exagerada e cheia de estilo. Em 10º lugar, Zootopia 2. Zootopia 2 deixa bem claro, já pela sinopse, que não quer apenas repetir totalmente a fórmula do primeiro filme, mas também não se arrisca tanto quanto poderia. Apesar de trazer novas situações e um foco maior no relacionamento entre Judy e Nick, o longa ainda se apoia bastante na estrutura do original: um mistério central e a investigação levando os protagonistas a descobrirem novas camadas da cidade. O diferencial está no foco emocional da dupla. A ideia de programa de parceiros em crise é uma sacada interessante, pois transforma o desgaste da relação em parte essencial da narrativa. Aqui o conflito não vem apenas de fora, mas de dentro da parceria. Ainda assim, é impossível ignorar que o filme joga relativamente seguro, evitando grandes rupturas narrativas ou experimentações mais ousadas, sabe? No primeiro filme, o tema principal era preconceito e estereótipos. Em Zootopia 2, a discussão evolui para
algo mais adulto, algo muito mais próximo da vida real. Mesmo assim, essa nova abordagem caminha em trilhos já conhecidos, o que pode dar a sensação de mais do mesmo em alguns momentos, tá ligado? Gary Cobrinha funciona como um reflexo direto da repetição da fórmula. Ele é novamente o personagem que representa o diferente, o estranho, aquele que não se encaixa facilmente em Zootopia. A diferença é que agora esse conflito externo serve mais como pano de fundo para testar Judy e Nick, do que como centro absoluto da mensagem. A expansão da cidade é outro ponto positivo, visualmente rica e cheia de possibilidades, com cada novo distrito reforçando temas que agregam na narrativa. Zootopia 2 não tenta revolucionar a franquia, isso pode ser visto como uma limitação, porém, mesmo sem inovar muito, o filme funciona. Próximo. Em nono lugar, Plankton, outro filme do Bob Esponja, por que não? Plankton foi uma daquelas surpresas que a gente não vê chegando. Um filme que ninguém pediu, mas que acabou entregando muito mais do que o esperado. O maior mérito aqui é simples e poderoso. Ele captura completamente a essência do Bob Esponja. O humor nonsense, o ritmo acelerado, os diálogos absurdos e aquele clima caótico da fenda do biquíni estão todos lá, funcionando como um braço nostálgico para quem cresceu com o desenho. O filme é genuinamente engraçado, não é só piada para criança ou referência jogada ao acaso. O humor funciona porque os personagens continuam sendo eles mesmos, cheios de carisma, exagero, personalidade. Plankton em especial finalmente ganha o destaque que sempre mereceu. Aqui ele deixa de ser apenas o vilão que falha e vira um personagem mais completo, com motivações, frustrações e até momentos surpreendentemente humanos, dentro da lógica maluca do desenho, claro. Mas o grande brilho do filme está na relação entre o Plankton e a Karen. A dinâmica entre os dois é o coração da história. Karen não é só uma coadjuvante, ela rouba a cena várias vezes e mostra por que sempre foi uma das personagens mais interessantes da série. O filme desenvolve essa relação com humor, mostrando conflitos, parceria e um crescimento de um jeito que expande o universo da fenda do biquíni sem trair a essência de Bob Esponja. Outro ponto alto são as músicas. Elas funcionam, são marcantes e entram naturalmente na narrativa, mantendo o espírito musical que Bob Esponja sempre teve. Não parece nada forçado, as coisas são criativas, sabe? Agora sim, a animação em 3D pode causar estranhamento, particularmente não é o estilo que mais me agrada, e isso pesa, principalmente no começo. Mas o mais impressionante é que mesmo com essa mudança visual, o filme respeita profundamente o material de origem. A alma do desenho está intacta, o jeito de falar, de se movimentar, de fazer humor, de contar uma história, continua sendo Bob Esponja, sabe? Então, Plankton é um filme que prova que entender a própria franquia faz toda a diferença. Ele expande o universo, aprofunda personagens e, principalmente, diverte do início ao fim e consegue surpreender ainda. Sem exagero nenhum, foi uma das maiores surpresas que eu tive no ano. Esse filme me deixou muito feliz como alguém que cresceu assistindo Bob Esponja. Dito isso, próximo. Em oitavo lugar, Looney Tunes e o Dia que a Terra Explodiu. Esse filme coloca Patolino e Gaguinho no centro de uma confusão gigantesca quando uma ameaça alienígena coloca o planeta em risco. Em meio a planos malucos, tecnologia fora de controle e muito caos no melhor estilo Looney Tunes, a dupla improvável acaba sendo a única esperança da Terra. Looney Tunes, o Dia que a Terra Explodiu é aquele tipo de filme que já entrega tudo logo no conceito. Caos, exagero, loucura. Aqui o Patolino e o Gaguinho se veem envolvidos numa ameaça interplanetária que pode explodir a própria Terra. E a primeira coisa que eu quero dizer é: esse filme entende perfeitamente o que é Looney Tunes. Não tenta modernizar demais, não tenta deixar de ser sério, não tenta aprofundar nada que não precise. É humor cartunesco raiz, com piadas físicas, time rápido e situações que beiram o nonsense o tempo inteiro. O grande destaque, obviamente, é a dinâmica entre o Patolino e o Gaguinho. O Patolino continua sendo aquele poço de ego, inveja e burrice, enquanto o Gaguinho é um cara bem inocente, sabe? Os dois carregam o filme nas costas com uma química absurda, e várias piadas funcionam justamente por causa dessa oposição entre eles. Visualmente também acertam bastante. A animação respeita o estilo clássico dos Looney Tunes, com personagens extremamente expressivos, cenários coloridos e um ritmo que nunca para. Não é aquele tipo de animação 3D que quer impressionar tecnicamente em tudo
todos os fatores, mas quer movimento, energia e personalidade, e nisso ele acerta. A história em si é simples, quase irrelevante, e isso é um elogio. O roteiro serve mais como desculpa para jogar os personagens em situações cada vez mais absurdas. Se você for assistir esperando uma trama cheia de reviravoltas, uma mensagem profunda, esse filme não é pra você. Agora, se você quer rir com piadas rápidas e aquele humor que parece ter saído de um desenho antigo de TV, meu mano, ele acerta em cheio. Em sétimo lugar, Wallace e Gromit, A Vingança das Aves. Nesse filme, Wallace cria um robô jardineiro chamado Norbot, mas quem não vai com a cara dele desde o primeiro segundo é o cachorrão Gromit. E com razão, Gromit percebe algo que o próprio Wallace não consegue enxergar. Ele tá ficando obcecado demais por tecnologia, usando máquinas para substituir praticamente tudo na vida dele. Essa desconfiança só aumenta quando o pinguim diabólico Feathers McGraw invade o processador do robô. O plano é simples e cruel: se libertar do zoológico onde está preso e se vingar de Wallace e Gromit por tê-lo capturado anos atrás, impedindo o roubo do diamante azul. Logo de cara, uma coisa que praticamente todo espectador vai notar é a beleza absurda desse filme. Existem várias animações tecnicamente impressionantes por aí, mas aqui tem algo especial. Cada cena é feita com um nível de cuidado quase obsessivo. A quantidade de detalhes nos modelos é insana. Os personagens que falam são ótimos, cheios de charme, mas quem realmente rouba a cena são os personagens silenciosos, principalmente Gromit, o cachorro, e Feathers, o pinguim. É impressionante como, mesmo sem dizer uma única palavra, você entende exatamente o que eles estão pensando. Tudo está no movimento do corpo, nos gestos, na postura. É a animação contando história da forma mais pura possível. Outro ponto que merece destaque é como o filme trabalha de forma emocional a relação entre Wallace e Gromit. A grande pergunta que o filme levanta logo no início é: por que o Wallace é tão obcecado por invenções? E aqui vale abrir um parênteses. Wallace é brilhantemente dublado pelo Alexandre Moreno, um dos maiores nomes da história da dublagem brasileira. O trabalho dele ajuda muito a dar humanidade ao personagem. Mas voltando à questão, Wallace usa máquinas pra tudo, pra se vestir, pra fazer tarefas simples e até pra demonstrar carinho pelo próprio cachorro. Tudo precisa ser automatizado. Isso vai ficando quase doentio, e quando ele cria um robô com inteligência artificial, tentando automatizar ainda mais a própria vida, o filme deixa claro que ele passou do ponto. Durante a jornada, a história trabalha muito bem a ideia de que o Wallace estava exagerando com essa obsessão por tecnologia. No fim das contas, o que ele realmente precisa não eram invenções malucas e nem robô super inteligente. Ele precisava mesmo era do Gromit, o seu melhor amigo. Entrega o diamante pra ele, rapaz. Eu posso viver sem inventar, mas eu não posso viver sem o meu amigão. Essa parte me pegou bastante, inclusive por identificação pessoal. Eu sou dono de 6 gatos, e esse tipo de relação de afeto simples bate muito forte em mim. Pois é. Wallace e Gromit, A Vingança das Aves é um filme simplesmente encantador. Ele não precisa de grandes cenas épicas para emocionar. O foco está em contar uma história simples, divertida, mas cheia de personalidade sobre o inventor, seu cachorro, e cenas completamente malucas que conectam eles com o pinguim Feathers. É um retorno excelente após a separação da DreamWorks, e fica claro que a equipe de produção fez um trabalho incrível em manter viva a essência da franquia. Em sexto lugar, a nova animação do Predador. Essa nova animação acompanha 3 guerreiros lendários de épocas diferentes da história. Uma viking, um ninja japonês e um piloto da Segunda Guerra Mundial. Cada um deles acaba se tornando presa do Predador. O filme mostra como cada guerreiro usa sua astúcia para tentar sobreviver, até que suas histórias converjam em um confronto final épico. E galera, na moral, que filme brabo! A narrativa é dividida em 4 capítulos. Os 3 primeiros focam individualmente em cada personagem: a velha viking, que representa o escudo, o ninja samurai, que representa a espada, e o bala, que simboliza a pilotagem e o combate aéreo. O 4º capítulo junta todo mundo para a batalha épica contra os predadores. E aí o filme simplesmente vira uma experiência épica. Ele consegue desenvolver bem todos os personagens, mesmo com pouco tempo. O que eu menos gostei foi o bala, mas ainda
assim ele funciona. Agora os outros dois são sinistros, carregam um filme nas costas. As histórias dos 3 protagonistas são muito boas e têm motivações bem claras. A Vicky luta pelo filho, o Ninja luta pelo irmão, já o Bala representa mais a coragem do que a força física em si, mesmo que sua motivação também esteja ligada ao seu pai. O fato deles virem de períodos históricos completamente diferentes dá ao filme quase uma sensação de viagem no tempo. Cada capítulo tem sua identidade própria, mas todos compartilham o mesmo tom brutal e frenético. Outro grande destaque é a animação, que é absurda. O filme usa um 3D estilizado que lembra um mosaico, algo bem diferente do padrão, totalmente fluido e extremamente visceral. E sim, esse filme é explícito pra caramba, e eu adoro quando uma animação tem coragem de ir até o fim na sua proposta. As lutas são insanas, braços, sangue, tripa voando pra todo lado, com uma coreografia criativa, violenta e muito melhor do que a que foi vista em The Witcher, por exemplo. Aqui o combate é pesado, brutal e impactante do começo ao fim. Sinceramente, eu adorei esse longa, coloco fácil como um dos melhores filmes animados desse ano. Um espetáculo violento, exatamente como o Predador deve ser. Em quinto lugar, Guerreiras do K-pop. Guerreiras do K-pop, assim como Plankton, leva fácil o selo de surpreendente. É aquele tipo de animação que não promete muito à primeira vista, mas entrega uma experiência muito acima do esperado. E não é à toa que se tornou o filme mais assistido da história da Netflix. E esse sucesso não veio do nada. A história é simples, direta, sem grandes malabarismos narrativos. E isso funciona. O filme sabe exatamente o que quer ser e não tenta parecer mais complexo do que precisa. Inclusive, ele poderia estar facilmente mais acima no ranking, não fosse por alguns defeitos que eu já comento. Começando pelos acertos. A animação é linda. A Sony Animation continua dando aula nesse quesito. Visual vibrante, estilizado, cheio de identidade e movimento. Cada cena parece pensada para ser memorável, seja no palco, nas lutas ou nos momentos mais íntimos entre as personagens. Falando nelas, o carisma do elenco é outro ponto fortíssimo. As personagens funcionam muito bem, tem química, tem presença. O único problema é que as 2 secundárias claramente mereciam mais foco. Elas são interessantes, mas acabam ficando um pouco de lado. Ainda assim, isso é algo facilmente corrigível em possíveis continuações. Agora, a protagonista. Cara, ela é excelente. Ela não é só talentosa e justa, ela é humana. Ela carrega inseguranças, dúvidas, conflitos ligados às suas próprias marcas e à imagem que construiu. A jornada dela é bem desenvolvida, coerente e faz a gente torcer por ela. E o par romântico também merece destaque. Eu realmente achei que ele seria só mais um vilãozinho genérico, daqueles que existem apenas para cumprir tabela, mas não, ele surpreende. Assim como a protagonista, ele tem camadas, conflitos e motivações claras. Ele não é simplesmente o cara do mal, e isso dá muito mais peso à relação entre os dois. Cara, depois de tudo isso, ainda não falei do melhor elemento do filme, as músicas. Que trilha sonora absurda. As músicas grudam na cabeça de um jeito criminoso. Até hoje eu tô pensando naquela maldita música do Guaraná, e isso já virou um problema pessoal. Dá raiva, mas é um mérito do filme. E também tem outra música que tá viralizando agora, que infelizmente eu não posso mostrar, né, por conta de direitos autorais, mas que, mano, músicas que grudam na cabeça. Então, Guerreiras do K-pop entrega muito mais do que promete, e ele tem potencial para crescer como um universo. Eu me surpreendi de verdade com isso, e espero ver mais histórias no futuro. Em quarto lugar, Nos Seus Sonhos. É uma animação da Netflix que acompanha 2 irmãos, que em meio a problemas familiares acabam entrando em um mundo mágico formado pelos sonhos. Nesse lugar estranho e imprevisível, eles embarcam em uma aventura para encontrar alguém capaz de realizar um desejo importante, acreditando que isso pode resolver tudo na vida real. Ao longo da jornada, o filme mistura fantasia, humor, emoção, explorando família, amadurecimento e a forma como lidamos com nossos medos e desejos. Para ser sincero com vocês, é meio suspeito para mim analisar esse tipo de filme, porque a relação aqui é entre uma irmã mais velha e um irmão mais novo, e foi exatamente esse o contexto em que eu cresci. Por isso, o fator identificação com certeza vai pesar muito nessa review, mas mesmo assim, vamos lá. Gosto de como esse filme aborda o abandono familiar, principalmente por mostrar uma mãe abandonando os filhos, fugindo do clichê normal, onde o pai é quem abandona. E o filme aborda isso de maneira muito intimista. A irmã que não tolera o irmão, assim como a minha irmã que não me tolerava, tô brincando, irmã, e a
mãe indo embora colocando um peso dramático muito forte nessa narrativa. E falando sobre a narrativa, eu achei muito bem montada, até que bem original. Toda a jornada pelo mundo dos sonhos são apenas os irmãos tentando trazer a mãe de volta pra casa. E aqui tem momentos tristes até. Eles estão brigando muito e eu acho que eles vão se separar. Que? A gente vai pra uma escola nova? Você e eu também vamos nos separar? Eu não sei. Com preocupações reais, se adequando naquele arquétipo do Slice of Life, onde os problemas que os personagens passam são coisas mundanas que eu e você passamos, por exemplo, aliado, claro, a toda a loucura e grandiosidade que o mundo dos sonhos representa. A narrativa se movimenta no estilo daqueles filmes como A Morte Te Dá Parabéns, Feitiço do Tempo, No Limite do Amanhã, Until Dawn, em que os personagens ficam morrendo e voltando o tempo todo, e cada uma das mortes que eles enfrentam representa um medo ou insegurança que eles possuem, dando ainda mais alma para o projeto. A trilha sonora ainda é um show à parte, com músicas como Sweet Dreams e Mr. Sandman, dentre outras muitíssimo boas. A mensagem da história também é incrível. Ela fala sobre como ter uma vida perfeita é praticamente impossível, então precisamos aprender a lidar com a nossa, apesar de todos os problemas que acontecem. Apesar do abandono familiar, apesar de divórcios, mudanças e dificuldades financeiras, a vida sempre vai ter problemas e precisamos nos acostumar com isso e seguir em frente ao lado das pessoas que confiamos. Acredito que a única coisa que não gostei foi a animação. Achei os designs dos personagens bem medianos, mas tirando isso, tudo é muito bom. A história, a relação entre os personagens, as músicas, a mensagem. Eu realmente gostei muito desse filme e considero ele bem injustiçado. Merecia muito mais reconhecimento. Em terceiro lugar, A Corrida dos 100 Metros. A Corrida dos 100 Metros é um filme de animação esportivo disponível na Netflix. Ele acompanha Togashi, corredor naturalmente talentoso nos 100 metros rasos, e conhece Cabeludo, um estudante transferido extremamente esquisito, quietão e que não fala com ninguém. O encontro dos dois muda tudo. Togashi decide treinar o garoto ao perceber que ele tem um potencial absurdo, porém o Cabeludo acaba se transferindo novamente, e anos depois, os dois se reencontram nas pistas para responder a pergunta central do filme: quem é o melhor corredor? Ou por que a gente tá correndo, mano? Logo de cara eu preciso destacar a animação, que é simplesmente muito boa. O filme aposta em um 2D competente, colorido, e pelo menos eu não notei aquele uso exagerado do 3D que costuma quebrar a imersão. Para exemplificar isso, vale mostrar a primeira corrida entre os protagonistas. Agora olha essa transição do crescimento do Togashi. É absolute cinema. E aquela cena da chuva, absurda. Cara, cenas são muito boas. A grande força da história está nesse conceito clássico, mas sempre poderoso. O cara que era visto como grande talento acaba sendo superado por alguém que antes parecia inferior. Isso explora um lado psicológico muito interessante do ser humano. Quando você perde a sua coroa, o que é que sobra? No mundo dos animes, dois exemplos perfeitos disso vêm na cabeça imediatamente: Vegeta de Dragon Ball e Bakugou de Boku no Hero. Na saga do céu, Vegeta entra em um dos maiores conflitos psicológicos da sua vida, ao ser superado por Goku, um guerreiro de classe baixa, e por Trunks, que até então era um desconhecido. Já o Bakugou sempre foi o aluno prodígio, o garoto promissor, até ser ultrapassado por alguém que nem poderes tinha. Essas situações destroem o psicológico deles, e é exatamente isso que a Corrida dos 100 Metros tenta abordar. Como é seguir em frente quando alguém rouba a sua coroa? Como lidar com o fracasso depois de ser superado? Ele faz isso de maneira perfeita? Não.
Acho que o filme tem personagens demais e tenta abraçar tramas demais, o que às vezes tira o foco do que realmente importa. Se fosse um pouco mais direto ao ponto, talvez funcionasse melhor. Mas sinceramente, esse é o único problema real que eu vejo. Todo o resto funciona muito bem. Esse é aquele tipo de filme motivador que até te dá vontade de correr atrás das coisas. Ele me lembrou bastante Arremessando Alto, da Netflix, com o Adam Sandler, que inclusive é um filmaço e eu recomendo demais. Aliás, já aviso, pretendo fazer um ranking de todos os filmes do Adam Sandler, mais de 30 analisados em um único vídeo. Se você quer ver isso aqui no canal, comenta Adam Sandler. Isso ajuda no engajamento e mostra que você quer ver esse projeto. Então pessoal, A Corrida dos 100 Metros é um excelente filme, criativo, motivador, animação boa, cenas boas, mas o maior mérito dele é como aborda o psicológico dos atletas, ou melhor dizendo, dos sonhadores. Todo mundo que tem um sonho sabe como a mente pode ser o seu maior inimigo, seja passar em um concurso, ir bem no Enem, ser um jogador de futebol, um pro player de CS, dar orgulho pra família, ganhar dinheiro, ou no meu caso, conseguir ser um grande youtuber. Todos nós estamos nessa corrida, tentando melhorar um pouco a cada dia. E algo que normalmente aparece nessa corrida atrás dos sonhos são os nossos próprios pensamentos tentando nos sabotar. O medo é algo muito forte em quem tem um grande sonho, mas ele não pode te impedir de seguir em frente. Os desafios são absurdos, eu sei, mas eles não podem nos dominar. Precisamos ser mais fortes, mais espertos, precisamos ser melhores do que o medo. E são nesses momentos que entra a minha maior força, Jesus Cristo, que até a gente já analisou um filme contando a história dele, né? E que está comigo em todas as minhas lutas. Acredito que a mensagem final que esse longa passa é: ganhar ou perder não importa. O resultado pouco é importante quando você encontra algo que te faz acordar todos os dias com vontade de verdadeiramente viver. Em segundo lugar, Demon Slayer, Castelo Infinito. Esse é um caso muito particular nessa análise. Primeiro porque, além de assistir aos mais de 30 filmes para montar esse ranking, ainda precisei maratonar 3 temporadas inteiras do anime para chegar preparado aqui. E não me entenda mal, Demon Slayer é incrível, mas isso sem dúvida tornou a produção desse vídeo muito mais trabalhosa. Dito isso, vamos ao que interessa. O filme é ótimo. A história parte extremamente de onde o anime parou, com Muzan, o famoso Michael Jackson, sendo encurralado e jogando todo mundo dentro daquele verdadeiro pesadelo arquitetônico que é o Castelo Infinito. A partir daí se divide em vários núcleos, e isso funciona muito bem. Cada confronto tem peso, cada personagem tem espaço para brilhar. Um dos núcleos que mais me deixou tenso foi o da Hashira Borboleta. Eu sinceramente não sei se ela realmente morreu, mas a preocupação é real, porque o filme constrói essa tensão de forma muito eficiente e te deixa completamente envolvido emocionalmente. Mas nada, absolutamente nada me pegou mais do que o arco do Akaza, a lua superior da porrada. Que história absurda. Akaza é um personagem que sofreu demais. Ele perdeu tudo, construiu e reconstruir sua vida, encontrar propósito, amor, felicidade, só pra perder tudo de novo da forma mais cruel possível. É impossível não entender como aquele ódio foi se acumulando até ele se transformar no vilão que conhecemos. Akaza não é mal por ser mal, ele é fruto de um mundo extremamente injusto, e sua vilania nasce como uma resposta a tudo que lhe foi tirado. Ele não quer apenas destruir, ele quer devolver ao mundo toda a dor que recebeu. E a forma como esse arco é conduzido, culminando em sua derrota, é simplesmente cinema. Só esse momento sozinho já faria esse filme valer completamente a experiência. E claro, isso tudo vem acompanhado do que Demon Slayer faz de melhor. Personagens cheios de carisma, uma animação que parece não ser desse mundo e lutas que são verdadeiros espetáculos visuais. Cada golpe, cada técnica, cada enquadramento existe para impressionar e impressiona mesmo. No final das contas, Castelo Infinito é um filme intenso, emocionalmente pesado. Ele recompensa quem acompanhou o anime, aprofunda os personagens de forma poderosa e entrega cenas que ficam na cabeça por muito tempo depois que os créditos sobem. Eu amei esse filme, de verdade. Em primeiro lugar fica ninguém menos, ninguém mais do que Flow. Flow acompanha a jornada de um gato solitário em um mundo pós-apocalíptico, completamente tomado pela natureza após um grande dilúvio. Sem a presença de humanos e cercado por paisagens misteriosas e belas, o animal precisa lutar para sobreviver enquanto atravessa ambientes perigosos e imprevisíveis. Ao longo do caminho, o gato acaba se unindo a outros animais de diferentes espécies, formando um grupo improvável que precisa aprender a conviver, confiar uns nos outros e seguir em frente em meio ao caos. Sem diálogos, a história é contada apenas por imagens, sons e comportamentos
comportamentos naturais. Eu considero esse filme uma obra-prima. Não apenas o melhor filme de 2025, mas facilmente um dos melhores filmes de todos os tempos. Essa animação está em outro nível. Flow é um filme que não tem diálogos, mas tem muito a dizer através da sua narrativa visual. Tudo aqui é interpretativo. Cada pessoa que assiste vai tirar sua própria leitura, seu próprio significado, e é simplesmente maravilhoso. É aquele tipo de filme que te pega de jeito sem dizer uma palavra. Flow é exatamente isso. É um cinema contemplativo, muito no estilo do clássico Wall-E da Pixar. Ele fala com o silêncio, com os olhares, com o tempo das coisas. É um filme que pensa fora da caixa e entende que o público não precisa que tudo seja explicado. A animação é outro espetáculo à parte. O filme é lindo, lindo, cheio de cores, com uma direção de arte absurda e personagens extremamente expressivos, mesmo sem falarem nada. A trilha sonora é tensa, te deixa com o coração na mão, reforçando aquela sensação constante de perigo. E olha o combo que esse filme entrega: animação de altíssimo nível, trilha sonora impecável, personagens cativantes, suspense constante e emoção genuína. Tudo isso sem uma única linha de diálogo. É preciso muito talento para contar uma história assim e ainda fazer o espectador sentir tanta coisa. A relação entre os personagens é outro destaque. Lembra bastante Robô Selvagem da DreamWorks. Animais de diferentes espécies, cada um com seu jeito, tentando sobreviver juntos. Flow constrói essas relações de forma sutil, bonita e real. Eles se estranham, se ajudam, aprendem a conviver. Tudo mostrado, nada explicado. O mundo pós-apocalíptico do filme é absurdamente bonito e ao mesmo tempo cheio de mistério. O que aconteceu ali? Por que não existem mais humanos? E aquela criatura marinha que aparece várias vezes salvando todo mundo? Parece quase um anjo protetor. E alces correndo em círculo. Aquilo é perturbador e fascinante ao mesmo tempo. E o final? Que final? O gato entendendo que mesmo depois de tantas perdas, a vida seguiu em frente e agora não está mais sozinho. É impossível ignorar toda a simbologia bíblica presente no filme. O barco, o dilúvio, o mundo vazio. Existe uma clara referência à Arca de Noé, ao recomeço, à redenção. Isso dá ainda mais peso à jornada dos personagens. Flow te prende do início ao fim. Você torce, vibra, se preocupa, se emociona. É um filme sobre resiliência, sobre entender que não importa o quanto você lute contra, a vida sempre segue seu próprio ritmo e você vai chegar onde precisa chegar, do jeito que for possível, na hora certa. Aceitar isso também é uma forma de seguir em frente. Flow não é apenas uma animação bonita, é uma experiência audiovisual poderosa e sinceramente, isso aqui é arte.